Não tem como, né? A gente não pontuar que o Ceni dessa vez acertou um tanto, né? Acertou pelo menos um pouco ali. Na escalação deste time do Bahia, fazendo mudanças importantes. Contudo, a despeito do Luciano Rodrigues ter jogado muito, na minha opinião, jogado muito bem, a equipe teve sim algumas dificuldades, que são dificuldades tradicionais do time do Ceni, né? Quando toma ali conta do último terço do campo, do terço final, e quando enfrenta equipes com defesas muito bem fechadas, como foi São Paulo no dia de hoje, na noite de hoje, lá na Fonte Nova, né? Então, de novo, a gente vê problema nesse Bahia para resolver, né? E quando o time tem atacantes da qualidade dos atacantes do Bahia, eu diria que atacantes nem tanto assim, mas tem um meio de campo ali muito bom, mas sim alguns atacantes importantes, e hoje teve atacantes importantes em campo, a gente tem que pontuar que isso passa muito. Isso passa muito pelos jogadores quando acontece uma vez, né? Numa segunda vez. Isso passa evidentemente pelo técnico quando acontece muitas vezes, tá? Então, é claro que é uma responsabilidade do técnico também o fato dos jogadores não fazer o gol, embora crie chances para isso. Parece paradoxal, mas volto a dizer, se acontece uma vez, duas vezes tal, os jogadores precisam ser cobrados. Mas se o problema existe, se ele persiste, ainda que o treinador pareça não ter responsabilidade, ele tem. Por quê? Porque ele tem que parar para saber o que está acontecendo, gerar treinamento, gerar cobrança, mudar a equipe, colocar outros jogadores em campo, e o Ceni tem pecado neste ponto também. Tivemos o Bahia hoje com o maior percentual de posse de bola em relação ao São Paulo, tivemos o Bahia com tudo desde o começo da partida, tentando fazer gols, tentando trabalhar na área do São Paulo, mas sem saber fazê-lo. Acho que a defesa do São Paulo se comportou muito bem na partida, do começo ao final, né? A gente pode falar que não, os jogadores tiveram muita chance para fazer, mas dificilmente ali, né, não tinha um jogador do São Paulo chegando muito forte, tá? E aí, evidentemente, você pode falar, mas faltou sorte para os jogadores do Bahia diante dessas várias oportunidades, né? Ok, você pode falar isso. Mas se de repente acertasse um pouco mais ali o pé, poderia colocar vários gols em cima do São Paulo, tudo bem, ok. O time do Bahia, se tivesse um atacante ali diferente e tal, poderia, enfim, tal. Gente, si. E o placar foi 3-0 pro São Paulo, gente. Si. O Bahia trabalhou o tempo inteiro ali no campo de defesa do São Paulo. Naturalmente nos minutos finais. E o que conseguiu? Quantos gols fez a equipe do Bahia? Nenhum, gente. Nenhum. Então, vamos né, nos acalmar aí. Eu lamento, né, aqueles que são haters do Subeldia, que hoje vão dormir infelizes, né? Aqueles que às vezes torcem até contra o próprio time para que o técnico possa cair. Não sei se o número desses torcedores é muito grande, né? Mas evidentemente que sempre eles existem, né? Então, permita-me, antes de fazer agora, de continuar, fazer aqui um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio do XBet. Permita-me essa delicadeza que é importante aqui para o trabalho, tá? Que é uma casa de aposta importante, tradicionalíssima, das mais importantes do mundo, né, do planeta, da história, né? Sempre te trata muito bem como um consumidor, te entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos, sem nenhuma burocracia, a 1xBet. Então, não brinque de apostar por qualquer casa de aposta aí, geralmente algumas envolvidas com problemas, tá? Vamos naquela que está 100% autorizada pelo governo brasileiro, não te enrola, nunca te deixa na mão, tá? A 1xBet, não conhece, usa o link que está no comentário fixado desse vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional MancheJosa, que vai te dar direito a um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito, beleza, gente? Dá essa força lá. Continuando, a gente teve ali o Bahia com, assim, quase 30, na verdade 24 finalizações, né? Impressionante quando o São Paulo teve... Gente, o São Paulo não teve, na verdade, assim, um pouco mais ali de um terço dessas finalizações, né? Estou aqui tentando pensar o que são, né? 6, né? Tá, um terço, né? Um quarto, na verdade, né? Das finalizações do Bahia. E fez 3 gols, gente. Por quê? Porque o São Paulo soube trabalhar muito bem diante do que seria o desespero do Bahia. O São Paulo soube trabalhar muito bem diante do que seria a proposta do Bahia dentro de campo hoje, tá? Ainda que o Bahia mude, né, um pouco, colocando jogadores ali muito mais atuantes, né, que vão mais ao fundo do campo, né? E o Bahia hoje trabalhou muito para o fundo do campo. Acho que é algo que o Ceni pode e deve insistir, né, com esses jogadores mais espetados, eles são realmente diferentes. O Lúcio Rodrigues, para mim, fez um grande jogo, tá? Então, apesar disso, né, o time do Bahia, quando ia finalizar, né, sempre tinha muitos jogadores do São Paulo à frente, tá? A finalização raramente era uma finalização em que o jogador tinha muita facilidade para fazê-lo, tá? Então isso mostra que a proposta funcionava muito bem até a equipe chegar ao terço final. Ao mesmo tempo, com o número de finalizações muito inferior, o São Paulo conseguiu ser muito mais assertivo, gente. 3 oportunidades, foi lá, fez 3 gols e saiu, né, com uma vitória espetacular da Arena Fonte Nova. Acho que 3-0 pode ter sido um número muito alto para o que fizeram as duas equipes
equipes em campo, mas 3-0 também traduz o que foram as propostas, né? Você pode falar, mas o Bahia teve chance, não sei o quê, mas o São Paulo fez 3 gols, gente, tá? Tem que entender que o São Paulo jogou realmente na defesa hoje, porque essa é uma proposta, né? E até mesmo em virtude da maneira como joga o Bahia, sobretudo na Fonte Nova, diante dos seus adversários, né? É claro que o São Paulo tinha que tentar fazer um jogo defensivo e especulativo para cima do Bahia, se aproveitando sobretudo de contra-ataque e também, né, em algumas situações ali, poder se construir, marcar um pouco mais alto, mas a prioridade mesmo deveria ser mesmo, como foi, a de marcar, a prioridade defensiva e a de sair no contragolpe, tendo muito espaço ali para trabalhar, né? Então o São Paulo conseguiu, portanto, ter uma vitória muito importante, porque houve uma leitura, um estudo sobre o adversário, né? E também a imposição de uma postura tática dentro de campo para combater, né, os danos que o adversário poderia causar. Então, como isso foi muito bem feito pela comissão técnica do São Paulo, o Tricolor acabou triunfando hoje na Fonte Nova. E com isso, gente, sobe na tabela, o que é muito importante. O São Paulo fica perto aí sim de pegar essa vaguinha tão importante na Libertadores, né? Notadamente uma vaga direta, né? Ela é vital para o São Paulo, é um prêmio aí de consolação, digamos assim. Não, é um prêmio importante para a torcida do São Paulo e diretamente para a Libertadores, né? São Paulo, com essa vitória, fica realmente muito mais perto disso, tá? Enquanto o Bahia, gente, pouco a pouco vai afastando-se aí da zona de classificação a Libertadores, né? E vai ter que se contentar provavelmente com a Sul-Americana, porque quem não cai, né, em geral aqui no Brasil, vai para a Copa Sul-Americana. E eu diria para você que é muito pouco isso para esse Bahia, tá? É frustrante, é decepcionante, assim como eu já falei no vídeo anterior que eu fiz no dia de hoje sobre o Bahia, tá? Neste caso, né, eu acho que a responsabilidade disso é muito do técnico Rogério Ceni, apesar de que no jogo de hoje ele deu sinais, sim, de que pode fazer algumas mudanças da equipe, e acho que a despeito da derrota ter sido muito complicada, né, os gols não saíram, porque muita coisa que não é bem feita ali no terço final, continuaram a não ser tão bem feitas assim, mas eu acho que houve uma evolução sim, tá? E curiosamente, né, muitas situações de gol foram criadas justamente em virtude, né, de que o São Paulo conseguiu fazer ali um jogo muito eficiente pelo lado do campo, tá? Eu fiz um desvio aqui porque apareceu um besourão aqui, eu moro numa floresta, né, e quase acabou me atacando aqui, então eu peço perdão aí por essa indelicadeza aí da minha parte, tá? Então eu acho que no fim das contas foi uma grande vitória do São Paulo, vitória enorme do São Paulo, não tem como não elogiar uma vitória de 3-0, não há como, gente. Ao mesmo tempo, não há como não criticar uma derrota de 3-0, que foi o que aconteceu no dia de hoje aí do Bahia para com o São Paulo. Neste caso, nesse sentido, eu diria para você que foi uma grande vitória do Tricolor, que coloca o Tricolor na chance direta aí, na condição direta de conquistar uma vaga para a Libertadores, enquanto o Bahia fica cada vez mais distante dessa possibilidade, tá? Lamento muito pela torcida do Esquadrão e fico muito feliz, evidentemente, pela torcida do Tricolor. É isso.